Luana estava nervosa na igreja. A espera tornava cada segundo mais angustiante. Já vestida de noiva, ela olhava incessantemente para a porta pela qual Rafael deveria entrar. As cabeças dos convidados se viravam, murmurando entre si, alimentando a atmosfera de tensão. "Onde ele está?" Luana sussurrou para si mesma, sentindo um aperto no coração. Os pais dela, igualmente ansiosos, tentavam manter uma fachada de calma. Seu pai colocou a mão sobre o ombro dela e disse em voz baixa: "Ele deve estar a caminho, querida. Talvez algum imprevisto. Nós vamos ver o que aconteceu", disse a mãe de Luana, acenando discretamente para os padrinhos. Rapidamente, eles se levantaram e saíram da igreja, seus passos rápidos ecoando pelo corredor silencioso. Incapaz de se manter quieta, Luana começou a caminhar pelos corredores adjacentes no corredor principal. "Rafael, onde você está?" Ela chamava baixinho, seu vestido pesado arrastando-se pelo chão com cada passo apressado. A ansiedade se transformou em preocupação. E se algo aconteceu com ele? Ela pensou, a ideia apertando ainda mais seu coração. Ela continuou sua busca, lutando contra o vestido volumoso e os sapatos que mal podia sentir nos pés. Tal era sua agitação. De repente, um leve enjoo a assaltou. "Deve ser a emoção." Luana tentou se convencer, parando por um momento para respirar fundo. Mas o mal-estar só piorou. Ela apressou-se até o banheiro feminino, a náusea crescendo. Quando abriu a porta, um vislumbre de um sapato masculino chamou sua atenção. Com o coração na boca, ela empurrou a porta do boxe e lá estava Rafael, em um abraço íntimo com Silvia, uma das amigas dele. Os dois se sobressaltaram ao vê-la, os olhos de Rafael arregalados em choque. Luana, sem conseguir conter a revolta e o desespero, correu para o banheiro ao lado e vomitou, o peso da traição esmagando-a. Quando finalmente saiu, encontrou Rafael e Silvia ainda no banheiro, claramente desconfortáveis. "Como você pôde?" Luana encarou Rafael com olhos inflamados de raiva. Rafael, recuperando-se do choque inicial, respondeu com um tom igualmente agressivo. "Você sabe que isso é só por dinheiro, Luana." "Dinheiro?" ela repetiu, a voz trêmula de emoção. "Eu sempre te amei, Rafael." "Não se faça de santa, Luana. Nossas famílias têm muito a ganhar com esse casamento. É um negócio, nada mais." Luana balançou a cabeça incrédula. "Eu pensei que houvesse algo real entre nós," ela murmurou, as lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. "Acorda, Luana. É tudo uma fachada. Nossas empresas estão à beira da falência. Sem esse casamento seríamos destruídos." A revelação foi um golpe cruel. Luana sentiu-se traída não apenas por Rafael, mas pela própria vida que imaginara com ele. A verdade era dura. Ela havia se apaixonado por uma ilusão. Era verdade que a família de ambos queria esse casamento para unir as duas empresas falidas, já que um acordo comercial foi proibido, pois seria considerado monopólio e o governo os proibiu. Assim, eles juntariam as empresas falidas por debaixo do pano com um casamento. No entanto, Luana amava Rafael. Foram 2 anos nos quais ela se encantou por ele ou por um personagem que ele criou. Luana queria chorar, mas se conteve. Suas mãos trêmulas se entrelaçaram enquanto ela lutava para se manter ereta, forte, sem demonstrar nenhuma fraqueza diante daquele homem que a traíra. A igreja estava silenciosa, um contraste gritante com o caos que se desenrolava em seu coração. Poucos minutos depois, os pais de Luana apareceram apressados no banheiro, seus rostos marcados pela preocupação. "O que aconteceu aqui?" perguntou sua mãe, olhando ao redor, notando a tensão palpável no ar. "Rafael estava me traindo com a amiga dele, peguei os dois no flagra", Luana respondeu com uma voz que mal reconhecia como sua, carregada de amargura e desilusão. "Não posso mais casar com ele", ela concluiu, a decisão ecoando firme, embora seu coração estivesse em pedaços. Os pais de Luana trocaram olhares de incredulidade antes de sua mãe responder, a voz urgente e desesperada: "Filha, você tem que casar.
Esse casamento é nossa única salvação. Você não pode fazer isso. Seu pai, até então em silêncio, falou friamente. Você está sendo mimada, Luana. Uma mulher de negócios deve fazer o necessário pela sua empresa. Luana, atônita, encarou-os. Como vocês podem ser tão frios? Eu não vou me casar com um homem que acabou de me trair e desrespeitar no nosso casamento. Ela retrucou, a voz elevando-se em desafio. Seu pai a encarou com fúria nos olhos e a puxou pelo braço, aproximando-a de si. Você vai casar sim ou vamos perder tudo o que temos? Você quer que sua avó sofra sendo pobre? Ela passa por um tratamento muito caro. Se nossas empresas falirem, ela não vai resistir, e a culpa por isso será sua. É isso que você quer? As palavras de seu pai a golpearam como um punhal. Luana ficou em silêncio, sentindo-se esmagada pelo peso de suas responsabilidades e pelo desespero de sua situação. Uma única lágrima escapou de seus olhos, traçando um caminho silencioso por sua face. Sua avó Matilda, a quem ela amava profundamente e não via há algum tempo, estava gravemente doente, submetida a um tratamento dispendioso para uma doença rara. Matilda era a pessoa mais gentil e doce de sua família, talvez a única que merecesse algum sacrifício por parte de Luana. Respirando fundo, tentando encontrar forças em algum lugar dentro de si, Luana finalmente disse: "Tudo bem, eu só preciso de algum tempo para me recompor." Ela caminhou lentamente até um quarto privado na igreja, sentindo cada passo como se estivesse caminhando em direção a um abismo. Antes de fechar a porta atrás de si, sua mãe, ainda no corredor, chamou com urgência. "Não demore muito, estamos esperando." Luana entrou no quarto e fechou a porta, deixando o som da voz de sua mãe do lado de fora. Encostada contra a porta, ela permitiu que as lágrimas finalmente caíssem livremente. Lágrimas não só de tristeza, mas de raiva e frustração. Ela sabia que precisava de um momento para juntar os cacos de sua dignidade antes de enfrentar novamente todos aqueles que esperavam que ela sacrificasse sua felicidade pelo bem de questões financeiras. Enquanto o silêncio a envolvia, Luana lutava para entender como o dia que deveria ser o mais feliz de sua vida tinha se transformado em seu pior pesadelo. A verdade sobre Rafael, as exigências frias de seus pais e a saúde de sua amada avó formavam um turbilhão que ameaçava engoli-la. Como posso proteger todos sem me perder? Ela se perguntava, sem encontrar respostas. Me desculpe, vó, mas não posso, Luana pensou, enquanto com um gesto determinado e desesperado, rasgava o vestido de noiva que a aprisionava. Cada rasgo do tecido parecia libertá-la um pouco mais da situação em que se encontrava. Agora, com o vestido danificado, ela podia se mover com mais liberdade. Luana abriu a janela do quarto na igreja, hesitou por um momento ao olhar para o jardim lá embaixo e então pulou, aterrissando com um baque surdo mas determinado. Ela saiu correndo, seus pés mal tocando o chão, enquanto a adrenalina pulsava através de suas veias. Ela não tinha um destino claro em mente. A casa de seus pais, onde ela morava, estava definitivamente fora de questão. E a única coisa que sabia era que precisava fugir daquela igreja, daquele casamento, de tudo. Enquanto Luana fugia, seu pai e Rafael foram até o quarto da igreja para ver por que ela estava demorando tanto. Ao encontrarem o vestido rasgado e a janela aberta, a preocupação e a angústia tomaram conta deles. "Vá atrás dela agora! Foi você quem causou tudo isso!" O pai de Luana gritou para Rafael, a voz carregada de acusação e desespero. Sem hesitar, Rafael pulou a mesma janela por onde Luana havia escapado e começou a correr. Ele era forte e atlético. E embora corresse mais rápido que Luana, ela já tinha uma boa distância à frente. Luana, percebendo que estava sendo seguida, virou em várias ruas tentando despistar Rafael. O medo de ser capturada e levada à força para o casamento a fez correr com uma energia renovada. Quando Luana viu que Rafael estava se aproximando, seu coração disparou ainda mais. Ela olhou ao redor freneticamente, buscando algum lugar para se esconder, e então viu uma casa muito simples e deteriorada. O muro era baixo, apenas na altura da sua cintura, e o jardim estava negligenciado,
cheio de plantas mortas. A porta de madeira estava semi-aberta, como se a convidasse para um refúgio. Sem pensar duas vezes, Luana pulou o muro com agilidade e entrou na casa. Ela fechou a porta silenciosamente atrás de si e se escondeu atrás de uma cortina rasgada, seu coração batendo tão alto que ela tinha certeza que poderia ser ouvido. Pequenos raios de luz entravam pela janela quebrada, iluminando as partículas de poeira no ar. Lá fora, Rafael parou, olhando para os lados, claramente confuso. Ele caminhou um pouco para um lado, depois para o outro, tentando decidir qual caminho Luana poderia ter seguido. Após alguns momentos tensos, ele finalmente correu para longe, na direção oposta à da casa, onde Luana estava escondida. Quando o som dos passos de Rafael desapareceu completamente, Luana permitiu-se respirar. Ela espiou pela fresta da janela quebrada, certificando-se de que ele tinha realmente ido embora. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios, mas foi rapidamente substituído por uma onda de emoções conflitantes, alívio por ter escapado, medo do que viria a seguir e uma tristeza profunda por tudo o que havia acontecido. Agora, escondida naquela casa velha e esquecida, Luana se perguntava para onde iria a seguir. Ela sabia que não podia voltar para sua antiga vida, mas o futuro era uma página em branco, assustadora e incerta. No entanto, uma coisa era clara. Ela tinha feito a escolha certa ao fugir, pois, apesar de tudo, tinha escolhido a liberdade. "O que você está fazendo aqui?" A voz masculina rompeu o silêncio, fazendo Luana se virar repentinamente. Diante dela estava um homem, olhando-a com uma mistura de surpresa e cautela. "É uma história difícil de explicar. Só me deixe ficar alguns minutos aqui", disse Luana, a voz trêmula, mas determinada. "Você precisa sair daqui", ele respondeu, uma firmeza em sua voz que indicava que ele não estava interessado em hospedar intrusos. "Por favor, só uns minutos", Luana implorou, seus olhos suplicantes encontrando os dele. "Moça, eu não quero me envolver em problemas, por favor, saia." Foi nesse momento que o homem notou uma figura do lado de fora. Caminhando até a entrada, ele viu Rafael examinando o muro da casa, onde um pedaço branco do vestido de Luana dava pistas de sua passagem por ali. "Tem uma mulher aí dentro?", Rafael perguntou, a voz carregada de impaciência e irritação. O homem, que até então era um estranho para Luana, lançou um olhar de desgosto para Rafael. "Não, mas eu vi uma mulher correndo nessa direção à direita. Ela estava vestida de noiva com um vestido rasgado." Rafael, sem sequer agradecer, disparou na direção indicada. Quando o homem retornou para dentro da casa, Luana, aliviada e grata, agradeceu-lhe. "Por que você me ajudou?" "Não gostei dele", o homem disse simplesmente. "Mas você precisa me contar o que aconteceu." Luana respirou fundo, e a história derramou-se de seus lábios, sobre o casamento arranjado, a traição na igreja e a pressão insuportável de sua família. "Meu Deus, seus pais são bem ruins com você", ele comentou após ouvir tudo. "Tudo bem, pode ficar um pouco aqui até ele ir para longe", ele ofereceu, um gesto de gentileza em seus olhos. "Meu nome é Gustavo", ele se apresentou. "Você quer café? Tenho bolo também. Fui eu que fiz. Não está muito gostoso, mas dá para comer." Luana aceitou, agradecendo novamente. Na simples mesa de jantar, eles se sentaram, e Luana continuou a explicar sua situação. Gustavo escutava atentamente, intercalando com pequenos acenos. "Dinheiro é bom, mas não compra tudo. No seu caso, te colocou em uma enrascada", ele observou, servindo mais um pouco de café para ambos. "O que você vai fazer agora?", Gustavo perguntou, olhando-a com uma curiosidade sincera. "Não sei", Luana respondeu, os ombros caídos. Mas após um momento de reflexão, ela adicionou: "Tenho que falar com minha avó. Ela tem que saber que o tratamento dela vai parar por minha causa." As palavras saíram quase como um soluço, a realidade de suas decisões começando a pesar sobre ela. Gustavo assentiu, oferecendo um sorriso compreensivo. "Você está fazendo o que acha certo, isso é importante." Não havia julgamento em sua voz, apenas um reconhecimento da difícil jornada que Luana enfrentava. Naquela cozinha modesta, com o cheiro de café e bolo não tão gostoso permeando o ar,
Luana encontrou um momento de paz. Gustavo não ofereceu soluções mágicas nem prometeu que tudo ficaria bem. Mas, por um breve período, ele ofereceu a Luana um refúgio e uma ouvidoria sincera, um raro presente em um dia que tinha sido nada menos que catastrófico. Gustavo parou por um momento na frente de sua casa, observando a movimentação na rua. Pessoas elegantemente vestidas caminhavam de um lado para o outro, claramente procurando por algo ou alguém. Ele suspirou, imaginando a confusão que a fuga de Luana devia estar causando. Virando-se, reentrou na casa e se deparou com Luana, que o observava com expressão preocupada. "Tem um monte de gente atrás de você, moça", Gustavo informou, fechando a porta atrás de si com um baque suave. Luana suspirou, a tristeza evidente em seu rosto. "Posso ficar só mais um pouco?" ela perguntou, a voz baixa. "Sem problemas", ele respondeu com um aceno de cabeça, tentando transmitir alguma tranquilidade. A conversa foi interrompida pelo som da campainha. Gustavo caminhou até a porta e a abriu, revelando uma garotinha que imediatamente gritou: "Papai!" Seu rosto sério se transformou instantaneamente, iluminando-se com um sorriso caloroso. "Oi, minha princesa!" ele exclamou, abrindo os braços para recebê-la. "A vovó me deixou de carro aqui", a menina disse. A menina, chamada Sofia, entrou correndo e logo notou Luana sentada no sofá. "Deixe eu lhe apresentar essa moça", Gustavo disse. "Essa é a Luana. Luana, essa é a minha filha Sofia." Sofia, que parecia ter uns 8 anos, olhou Luana de cima a baixo, sua curiosidade despertada pelo vestido incomum. "Você está vestida de princesa? Seu vestido está rasgado", a menina perguntou inocentemente. Luana sorriu, tocada pela simplicidade da criança. "É uma longa história", ela começou, tentando suavizar seu dia turbulento numa narrativa mais leve e até divertida para a pequena. "Nossa, então você é como uma princesa fugindo do dragão e meu pai é o herói", seus olhos brilhando com a ideia. Luana e Gustavo riram juntos. "Eu não sou herói, filha. Sou apenas um pedreiro, e esta casa está longe de ser um castelo", Gustavo comentou rindo. "Sim, seu pai foi um herói. Se não fosse por ele, o homem mal tinha me levado", Luana concordou sorrindo para Sofia, que pareceu satisfeita com a resposta. A presença de Sofia transformou o ambiente. O que era uma atmosfera tensa tornou-se mais leve e cheia de risos. A menina, animada, sugeriu: "Podemos assistir a um filme?" Gustavo concordou, e logo os três estavam acomodados no sofá, com Sofia no controle remoto. Ela escolheu um filme de animação, e o trio se ajeitou para assistir. Enquanto o filme desenrolava, Luana se pegou rindo das circunstâncias absurdas do seu dia. Tinha saído de um casamento caótico e agora encontrava-se em uma sala de estar aconchegante, assistindo a um filme com 2 quase estranhos que a tratavam com mais consideração e gentileza do que sua própria família. O filme prosseguiu, e embora a realidade de suas preocupações ainda pairasse ao fundo, o riso fácil permitiam que Luana se distanciasse momentaneamente de seus problemas. "Eu vou fazer uma pipoca", disse Gustavo, levantando-se do sofá e estendendo a mão em direção à cozinha. "Eu vou te ajudar", Luana respondeu prontamente, seguindo-o. Eles deixaram Sofia absorta no filme, os olhos da menina brilhando com cada cena que se desenrolava na tela. "Ela é um amor", comentou Luana, enquanto retirava o pacote de pipoca do armário. "Ela é a razão do meu viver", Gustavo concordou, ajustando o micro-ondas. "Eu só quero que ela seja feliz. Sofia passou por muita coisa nos últimos anos." Luana, que pegava uma panela para derreter um pouco de manteiga, virou-se para olhá-lo. "O que aconteceu?" "A mãe dela faleceu há 2 anos. Nós morávamos juntos, eu, minha esposa e Sofia. Depois que ela morreu, Sofia começou a ficar muito tempo sozinha em casa. Eu trabalho muito como pedreiro e às vezes tenho que pegar serviço em outras cidades. Não posso deixá-la sozinha em casa e por isso ela passou a morar com os avós maternos. Fico triste de não poder estar com ela, mas os avós dela têm mais condição financeira para dar uma vida melhor a ela. Mas sempre que estou em casa, ela vem me visitar e fica alguns dias comigo." Luana olhou para Gustavo e percebeu a tristeza e a saudade em seus olhos. "Você é um bom pai, Gustavo", ela disse com sinceridade. Gustavo sorriu brevemente, agradecido pelo reconhecimento.
Obrigado, Luana. Isso significa muito. A pipoca tá demorando, Sofia gritou da sala, quebrando o breve momento de seriedade. Calma, apressada, Gustavo respondeu, sorrindo enquanto agitava o saco no micro-ondas. Luana riu, o som leve e solto no ar da cozinha pequena e acolhedora. Em pouco tempo, eles voltaram para o sofá, trazendo uma grande tigela de pipoca quente. A manteiga derretida cheirava deliciosamente, e as risadas de Sofia preenchiam o ambiente enquanto o filme continuava. Após o filme terminar, Luana sentiu um mal-estar súbito. Você está bem? Gustavo perguntou, notando sua expressão pálida. Só um pouco enjoada. Foi muita emoção hoje, ela disse, tentando sorrir apesar do desconforto. Luana se levantou e olhou pela janela, notando que o ambiente lá fora estava calmo e a noite havia caído suavemente. Acho que é hora de eu ir, ela anunciou, sentindo que era o momento de deixar o refúgio temporário. Gustavo ficou preocupado. Você tem como se locomover até a casa da sua avó? Não tenho, admitiu Luana, mas vou dar um jeito. Ela agradeceu a Gustavo profundamente e se despediu de Sofia, que a abraçou com força. Você foi muito gentil comigo, obrigada, Luana disse, os olhos marejados. Gustavo sorriu, um sorriso que misturava preocupação com carinho. Na próxima, não entre na casa de um estranho, é perigoso, ele brincou, tentando aliviar o peso da despedida. Luana sorriu de volta, reconhecendo a verdade nas palavras dele. Ela acenou uma última vez antes de sair pela porta, a noite fresca recebendo-a com um silêncio que parecia esperar suas próximas decisões. Gustavo viu Luana se afastando e sentiu uma pontada de preocupação que não conseguiu ignorar. Luana, espere! Ele gritou correndo atrás dela. Luana parou e deu alguns passos de volta, olhando para ele com uma expressão de surpresa e curiosidade. Por favor, espere aqui. Vou até o vizinho e já volto, disse ele, já se virando para sair. O que você vai fazer? Luana perguntou, mas Gustavo já estava batendo na porta do vizinho. Intrigada, ela observou enquanto ele conversava rapidamente com o homem que apareceu na porta. Ela viu Gustavo tirar algumas cédulas do bolso e entregá-las ao vizinho, que acenou com a cabeça e apontou para a garagem. Enquanto isso, Sofia, que havia seguido Luana até o jardim, começou a falar. Minha mãe que cuidava do jardim. Desde que ela faleceu, meu pai não tem tempo de cuidar. Por isso está assim. Luana observou o pequeno rosto triste da menina e, sem saber exatamente o que dizer, passou a mão carinhosamente em sua cabeça. A atenção de Luana se voltou novamente para Gustavo, quando ele saiu da garagem do vizinho dirigindo um carro. Ele estacionou rapidamente na frente de sua própria casa e buzinou, acenando para Luana. É só me dar o endereço que te levo lá, ele disse, descendo do carro com um sorriso. Você alugou o carro do seu vizinho para me ajudar? Luana perguntou, ainda em choque pela generosidade do gesto. Ele assentiu. Sim. Mas minha avó mora longe, em outra cidade. Vai demorar algumas horas para chegar lá, explicou Luana, preocupada com a imposição. Então eu fiz a escolha certa, Gustavo retrucou, abrindo a porta do passageiro para ela. O tanque está cheio e esse carro é bom. Se quiser, a gente vai para outro estado. Luana, ainda surpresa pela oferta e pela prontidão de Gustavo em ajudá-la, apenas assentiu e entrou no carro. Sofia, animada com a ideia de uma aventura, também entrou e se acomodou no banco traseiro, declarando feliz. Vai ser como uma viagem. Ao dar partida no carro, todos estavam prontos para a jornada. Mas, para a surpresa de todos, Rafael apareceu correndo na rua atrás deles. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de desespero e frustração. Ele gritou algo inaudível enquanto corria atrás do carro. Gustavo, sem hesitar, acelerou o carro, deixando Rafael para trás. Luana olhou para trás, vendo a figura de Rafael diminuir rapidamente. Ela então se virou para frente, encontrando os olhos de Gustavo pelo retrovisor. Ele estava concentrado na estrada, mas havia um leve sorriso em seu rosto. Obrigada, Gustavo, não só pelo carro, mas por tudo, Luana disse, a gratidão evidente em sua voz. Não precisa agradecer, Gustavo respondeu, mantendo o olhar na estrada.
Hoje foi um dia longo para todos nós. O carro seguia pela estrada, deixando a cidade para trás, enquanto o céu começava a se escurecer. Luana sentia uma mistura de alívio e ansiedade sobre o que viria a seguir, mas sabia que, pelo menos por enquanto, estava segura e afastada dos problemas que a perseguiam. Sofia, entusiasmada, começou a falar sobre os lugares por onde passavam, trazendo um pouco de leveza e alegria para a viagem inesperada. "Vamos parar aqui", Gustavo anunciou enquanto estacionava em frente a uma loja de roupas na beira da estrada. "Você não pode ficar vestida de noiva para sempre." Luana olhou para seu reflexo no espelho do carro e sorriu fracamente, concordando. Juntos, eles entraram na loja. O ambiente era modesto, mas bem arrumado, com roupas penduradas em araras organizadas por cor e tipo. Luana escolheu rapidamente um conjunto confortável de jeans e uma blusa suave. Gustavo insistiu em pagar, apesar dos protestos de Luana. "Eu insisto", disse ele, entregando o cartão ao caixa. "Considere isso um presente." "Obrigada, Gustavo." Luana agradeceu, sentindo-se um pouco mais leve por se livrar do vestido de noiva que carregava tantas lembranças ruins. Voltaram para o carro e continuaram a viagem, que se tornou notavelmente mais alegre. Gustavo começou a se soltar mais, compartilhando histórias de sua vida e fazendo perguntas sobre a vida de Luana, o que a fez sorrir genuinamente pela primeira vez em dias. Sofia, sempre animada, contribuía com suas próprias observações e risadas, completando a atmosfera leve que havia se formado entre eles. Após horas de viagem, já perto da madrugada, Gustavo sugeriu que parassem para descansar. "Vamos ficar nesse hotel por enquanto", ele disse, apontando para um pequeno hotel à beira da estrada. Na recepção, enquanto Gustavo conversava com a recepcionista, ela entregou as chaves a ele e comentou casualmente: "Um quarto para você, sua esposa e sua filha." Ambos, Luana e Gustavo, coraram com a suposição, mas nenhum dos dois corrigiu a recepcionista. Sofia, por outro lado, soltou uma gargalhada sonora, achando graça da situação. No quarto, uma cama de casal e uma de solteiro os esperavam. Sofia e Luana ocuparam a cama de casal, enquanto Gustavo se acomodou na de solteiro. Antes de apagarem as luzes, Gustavo murmurou uma desculpa. "Desculpe por alugar apenas um quarto, mas era o que o dinheiro dava." "Está tudo bem", Luana assegurou, sua voz suave. "Me sinto segura com a presença de Sofia." Na manhã seguinte, eles retomaram a viagem. Estavam a apenas 1 hora de distância da casa da avó de Luana quando ela pediu para parar o carro. "Estou muito enjoada", ela disse, a mão pressionando a boca. "Vamos até aquela farmácia", Gustavo sugeriu, dirigindo-se ao estabelecimento mais próximo. Na farmácia, enquanto Luana buscava um remédio para enjoo, seus olhos se fixaram em um teste de gravidez. Gustavo, notando o interesse dela, comentou suavemente: "Quando minha esposa estava grávida de Sofia, ela tinha enjoos constantes. É bom você fazer o teste." Luana pegou o teste de gravidez, seu coração pesado com a possibilidade. Ela não queria estar grávida de Rafael, um homem que ela agora via como completamente desprezível. Luana entrou apressadamente no banheiro da farmácia, seu coração batendo descompassado. Quando emergiu alguns minutos depois, o teste de gravidez em sua mão confirmava o que ela mais temia. Lágrimas escorriam por seu rosto, refletindo a tempestade de emoções que sentia por dentro. "Estou grávida", ela disse, a voz entrecortada pelo choro. "Eu não queria isso, não quero ter um filho dele." Gustavo, ao lado dela, percebeu a profundidade do desespero de Luana e tentou oferecer algum conforto. "Calma, vai ficar tudo bem", ele disse suavemente, embora soubesse que palavras de conforto poderiam parecer vazias em um momento como esse. Após alguns instantes, quando Luana conseguiu controlar um pouco o choro, Gustavo continuou: "É cedo para eu dizer isso, mas tenho certeza que você vai amar seu filho, mesmo ele sendo o pai. No começo, eu fiquei angustiado quando soube que ia ser pai, mas quando Sofia nasceu, todos os meus medos sumiram. Sei que seu noivo foi uma pessoa horrível, mas lembre que esse bebê que vai nascer também é metade seu. Sei que você vai amá-lo."
As palavras de Gustavo trouxeram um leve alívio a Luana. Ela sabia que ele estava tentando ajudar e, de certa forma, essas palavras ajudaram a acalmar um pouco a tormenta em seu coração. Voltando ao carro, Luana tentou se recompor, especialmente pela presença de Sofia, que observava tudo com olhos curiosos e preocupados. A menina, ao perceber a tristeza de Luana, tentou distraí-la durante o resto da viagem com histórias e canções que conhecia. Finalmente, após 1 hora na estrada, eles chegaram à casa da avó de Luana. O local era tranquilamente isolado, rodeado por campos e árvores, com o vizinho mais próximo a 500 metros de distância. A paisagem serena oferecia um contraste marcante com a turbulência emocional que Luana sentia. Matilda, a avó de Luana, viu o carro se aproximando e saiu para ver quem era. Ao reconhecer a neta, um sorriso largo iluminou seu rosto. "Minha filha, quanto tempo! Eu estava morrendo de saudade!" exclamou Matilda, apressando-se para abraçar Luana. "Também estava com saudades, vó", disse Luana, permitindo-se relaxar nos braços acolhedores de sua avó. Gustavo e Sofia também desceram do carro. "Vó, quero lhe apresentar Gustavo e Sofia. São meus amigos", Luana apresentou. Gustavo cumprimentou Matilda com respeito e Sofia, com a inocência e o charme que só uma criança possui, aproximou-se de Matilda, que imediatamente ficou encantada com a menina. "Vamos entrar", disse Matilda. "Entre também, princesa. Fiz biscoitos deliciosos e bolo." Eles entraram na casa, onde o cheiro de biscoitos e bolo recém-assados enchia o ar. A cozinha acolhedora de Matilda, com suas cortinas de renda e potes de cerâmica, oferecia um sentimento de normalidade e conforto que Luana não sentia há muito tempo. Matilda e Luana permaneceram sozinhas na cozinha após o relato inicial. Matilda, vendo o olhar abatido da neta, pousou a mão sobre a dela, encorajando-a a compartilhar o que mais pesava em seu coração. Com voz trêmula, Luana desabafou sobre a traição de Rafael e a pressão que seus pais haviam colocado sobre ela para casar-se, independente de suas vontades. "Desculpa, avó, agora que a empresa vai falir por minha causa, a senhora não vai ter mais tratamento", ela disse, as lágrimas ameaçando cair de seus olhos. Matilda suspirou, uma expressão de surpresa e tristeza tomando conta de seu rosto. "Meu Deus, seus pais mentiram tanto para você, minha querida neta. Precisamos muito conversar." Elas se retiraram para um quarto reservado, deixando Gustavo e Sofia na sala com seus lanches. Já no quarto, Matilda fechou a porta delicadamente e sentou-se ao lado de Luana na cama. "Luana, eu não estou mais doente. Parei o tratamento faz 8 meses. Seus pais mentiram para você. Me usaram para lhe obrigar a casar. Eu nem sabia que você iria se casar", revelou Matilda, a voz firme, apesar da gravidade das palavras. Luana ficou atônita. "Eu ia mandar o convite para a senhora, mas minha mãe disse que você não poderia ir por causa do tratamento." "Sua mãe mentiu para você, minha filha", Matilda interrompeu, a indignação clara em sua voz. "Minha própria filha ficou tão gananciosa. Ela deve ter feito isso sabendo que eu não concordaria com esse casamento. Não conheço Rafael, mas conheço os pais dele e são pessoas terríveis que fazem tudo por dinheiro." Luana respirou fundo, sentindo o peso de outra revelação que precisava fazer. "Tem mais uma coisa, vó. Estou grávida de Rafael", disse ela, a voz baixa e triste. A reação de Matilda foi imediata, um misto de surpresa e felicidade marcando seu rosto. Mas ela notou rapidamente que Luana não compartilhava do mesmo sentimento. "Olhe o meu jardim, minha neta. Da terra suja nasceram flores lindas. De algo tão ruim que aconteceu com você pode nascer algo belo como esse filho." Ela tentou consolar a neta, buscando nas metáforas da natureza algum conforto para oferecer. Luana, movida pelas palavras da avó, abraçou-a com força, agradecida pelo apoio, mesmo que seu coração ainda estivesse pesado com as decisões que precisava tomar. "Obrigada, avó", ela murmurou, tentando encontrar alguma paz nas palavras reconfortantes. Mas no fundo, Luana sabia que tinha que tomar uma decisão que ainda não estava pronta para compartilhar com ninguém. Ela decidiu que teria o filho, mas, dadas as circunstâncias, ela o daria para a adoção. Era uma decisão solitária,
tomada no silêncio do seu coração, longe dos olhos julgadores do mundo. Ela sabia que precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido e o que ainda estava por vir, esperando encontrar a força necessária para seguir o caminho que escolhera. A casa de Matilda estava cheia de risos e histórias no dia que Luana, Gustavo e Sofia passaram lá. A presença da neta, juntamente com a jovial Sofia, encheu Matilda de alegria, trazendo um ar de normalidade e conforto que há muito não sentia em sua casa. Eles passaram o dia entre jogos de tabuleiro e o preparo de receitas antigas que Matilda ensinava a Luana, criando uma atmosfera calorosa que pouco a pouco ajudava Luana a esquecer as recentes tribulações. No entanto, a calmaria foi interrompida na manhã seguinte pelo som abrupto de um carro de polícia parando em frente à casa. 2 policiais desceram rapidamente e se dirigiram até a porta. Eles explicaram que estavam procurando por Gustavo, acusado de levar uma mulher à força. O coração de Luana gelou, mas ela rapidamente interveio. Não, vocês estão enganados. Ele não fez isso. Gustavo me ajudou quando eu precisava fugir de uma situação horrível. Luana explicou com urgência, tentando esclarecer o mal-entendido enquanto Gustavo se aproximava, um olhar de confusão estampado em seu rosto. Matilda, embora surpresa, se adiantou para apoiar a neta. Ela está falando a verdade. Este homem tem sido nada além de um amigo para nós, afirmou firmemente. Depois de uma longa conversa e esclarecimentos, os policiais se desculparam pelo engano e foram embora. A calma mal havia sido restaurada quando um carro familiar entrou na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. Era Rafael, acompanhado dos pais de Luana. O coração de Luana afundou. Ela não tinha forças para enfrentar mais conflitos. Entre. Eu resolvo isso, Matilda disse determinada, guiando Luana para dentro antes de voltar para confrontar os recém-chegados. Luana assistia de longe, angustiada, enquanto Matilda falava com autoridade e ira com Rafael e seus pais. Sofia, percebendo o desconforto de Luana, segurou sua mão, oferecendo um conforto silencioso. O clímax veio quando Rafael, ao ouvir a notícia da gravidez, exclamou em alto e bom som, surpreso e aparentemente perturbado. Ele então entrou no carro e partiu sem olhar para trás. Os pais de Luana, bloqueados por Matilda, não conseguiram se aproximar da filha e, depois de algumas palavras ásperas, também deixaram o local. — O que aconteceu, vó? Luana perguntou assim que Matilda retornou. — Está tudo resolvido agora, Matilda disse, tentando tranquilizar a neta. Rafael parece não ter gostado de saber que vai ser pai, e seus pais têm apenas medo de que a empresa vá à falência. Mas lembre-se, a culpa não é sua. Eles gastam demais e não guardam dinheiro. A responsabilidade é totalmente deles. Mais tarde, enquanto a manhã dava lugar ao meio-dia, Gustavo encontrou um momento para falar com Luana sobre seus próximos passos. Minha avó disse que posso morar aqui com ela pelo tempo que precisar. Vou ficar minha gestação toda aqui e depois verei o que vou fazer. Luana compartilhou, uma decisão aparente em sua voz. E quanto ao seu bebê? Gustavo perguntou, sua preocupação evidente. Vou dar ele para adoção, Luana respondeu, evitando o olhar de Gustavo. Gustavo acenou compreensivamente, sem julgamentos. Se precisar de algo, é só entrar em contato, ele ofereceu. Logo depois, ele e Sofia se prepararam para partir. Muito obrigado por tudo. Luana agradeceu, genuinamente grata pela ajuda e apoio que Gustavo lhe proporcionara durante. A vida na casa de Matilda tinha se transformado em um tranquilo santuário para Luana. Conforme os meses passavam, sua barriga crescia visivelmente, sinalizando a nova vida que se formava dentro dela. Matilda, sempre atenciosa e amorosa, cuidava de Luana com uma dedicação que apenas avós possuem, sempre preocupada com a saúde e o bem-estar da neta durante a gravidez. Gustavo, por sua vez, encontrava maneiras de visitar Luana sempre que possível. Peguei um serviço em um local próximo daqui, por isso te visitar, ele explicava, sempre com um sorriso acolhedor. Luana, por sua vez, se alegrava com essas visitas. Seu vizinho emprestou o carro novamente? Ela perguntou em uma dessas visitas. Não, eu comprei dele, Gustavo respondeu, um brilho de orgulho nos olhos. Tinha um dinheiro guardado e comprei. Fica melhor de eu sair com Sofia também. Ela gostou tanto da viagem que fizemos.
e agora vive querendo passear. Luana sorriu, encantada com a história. Pode trazer ela sempre, ela disse, e Gustavo levava Sofia sempre que podia. As visitas de Gustavo e Sofia não eram frequentes, mas sempre traziam felicidades para Luana e Matilda, enchendo a casa com risadas e conversas animadas. À medida que o tempo passava, Gustavo notava a barriga de Luana cada vez maior em cada visita. Acho que Luana deve estar para ter o bebê, ele pensou, observando como ela acariciava gentilmente a barriga com um sorriso sereno. Em uma dessas visitas, Gustavo perguntou a Sofia se ela queria visitar Luana. Sim, a menina respondeu com entusiasmo. Quando chegaram à casa, Gustavo foi surpreendido ao ver Luana com um bebê nos braços. Nasceu? Já? Ele perguntou surpreso, pois ainda não fazia 9 meses. Luana sorriu amplamente, irradiando felicidade. Sim, ele quis vir logo ao mundo, ela explicou. Gustavo, ainda um pouco atônito com a novidade, olhou para Luana, notando a alegria genuína que ela exalava. Você vai dar ele para a adoção? Ele perguntou seriamente, lembrando-se das conversas que haviam tido. Não, Luana respondeu prontamente, a decisão clara em sua voz. É como você disse, quando coloquei meus braços nele, eu soube que não podia deixar ele. Ele agora é a minha razão de viver, ela disse, seus olhos brilhando com uma mistura de amor e determinação. Sofia, que estava encantada com o bebê, se aproximou timidamente e perguntou: qual é o nome dele? É Davi, Luana respondeu, passando a mão delicadamente pela cabeça do bebê. Todos então entraram na casa, onde passaram a tarde conversando alegremente. Matilda preparou um chá e a cozinha se encheu com o aroma de biscoitos recém-assados. Entre risadas e histórias, a tarde se desenrolou suavemente, com Luana compartilhando detalhes do parto e seus planos para o futuro. Sofia, curiosa, fazia perguntas sobre Davi, enquanto Gustavo observava a interação, sentindo uma mistura de admiração e alegria por ver Luana tão feliz. Gustavo e Luana estavam sentados confortavelmente no sofá da sala, com Davi brincando calmamente no tapete. A conversa fluiu naturalmente para o tema da família de Luana e a situação atual de suas finanças. A empresa faliu, tanto a minha família quanto a de Rafael, Luana explicou, sem um traço de preocupação na voz. Gustavo franzia o senho, claramente preocupado com o que aquilo poderia significar para Luana e sua família. Não se preocupe, Luana disse, percebendo a preocupação dele e oferecendo um sorriso reconfortante. Minha avó me contou que tem uma grande reserva de dinheiro e por isso pode se sustentar. Quanto a meus pais, eles são adultos e não são tão velhos. Eles vão saber se virar. Luana deu uma risada leve, mudando de assunto. Quanto a Rafael, eu soube que ele ficou desesperado atrás de dinheiro e tentou casar com uma mulher rica, mas não sei se conseguiu. Ele tem medo de mim, achando que vou pedir pensão a ele, por isso nunca mais eu o vi. Eu prefiro assim, ela concluiu, a voz firme. Tenho certeza que ele não seria um bom pai. Mais tarde naquele dia, Matilda chamou Gustavo para uma conversa a sós. Luana me disse que você trabalha como pedreiro, ela começou, observando a reação dele. Sim, Gustavo respondeu, um pouco surpreso com a mudança de assunto. Daqui a alguns dias, Luana vai voltar para a cidade onde ela morava. Ela quer voltar a trabalhar e ter sua própria vida. Lá eu tenho uma casa própria. É uma casa boa, mas estava abandonada há algum tempo e precisa de uma reforma. Queria saber se você pode fazer isso. Lhe pagarei bem, é claro. Claro que sim, farei com prazer, Gustavo respondeu, o entusiasmo evidente em sua voz. Dias depois, Matilda levou Gustavo até a casa, onde ele trabalhou com a ajuda de alguns colegas de profissão. Eles se empenharam ao máximo, restaurando a casa com cuidado e dedicação. Quando Luana e Matilda viram a casa após a reforma, ficaram maravilhadas com a transformação. Essa casa já era bonita, mas agora está perfeita, disse Matilda, claramente satisfeita com o resultado. Dias depois, Luana se mudou para a casa com seu filho Davi. Ela contou com a ajuda financeira e presencial da avó por algum tempo até se tornar independente.
Matilda, percebendo que morava muito longe e desejando estar mais próxima da neta e do bisneto, decidiu comprar um apartamento próximo à nova casa de Luana. Aqui me sinto mais segura e tenho vários amigos da minha idade para conversar. A outra casa eu vou alugar, disse a idosa, planejando seu futuro próximo com otimismo. Ela estava feliz por estar perto de Luana e Davi, sabendo que poderia visitá-los sempre que quisesse ou precisasse, mantendo-se ao mesmo tempo independente em seu novo lar. As relações entre Luana, Gustavo, Sofia, Davi e Matilda floresciam com a mesma beleza e vigor que o jardim de Gustavo, agora cuidado com tanto carinho por ele e Sofia. Gustavo fazia visitas regulares à casa de Luana, e as idas e vindas criaram um ritmo agradável e familiar para todos. Sofia, que chamava Davi carinhosamente de irmão, irradiava alegria sempre que estava ao lado do pequeno. Matilda, observando a interação entre Luana e Gustavo, não podia deixar de sorrir, reconhecendo a bondade e a dedicação de Gustavo, que tanto fazia por todos ao seu redor. Luana, agora trabalhando e vivendo de forma independente, tinha uma condição financeira estável que lhe permitiria contratar uma babá para Davi. No entanto, Matilda insistiu em cuidar do bisneto. "Deixe-me cuidar dele, querida. Nada me dá mais alegria do que passar meus dias com Davi", Matilda havia dito, e assim foi. Todos os dias ela estava lá, enchendo a casa de Luana de risos e histórias do passado. Vendo o quanto Matilda era dedicada, Luana e ela fizeram uma proposta a Gustavo. Matilda poderia cuidar de Sofia nos dias em que ele estivesse particularmente ocupado com o trabalho. Gustavo, emocionado e grato, aceitou a oferta, sentindo-se ainda mais vinculado a essa família que o acolhera tão completamente. Matilda, com sua vasta rede de conhecidos ricos, não hesitou em mostrar a todos a reforma que Gustavo havia realizado em sua casa. O trabalho dele foi tão bem recebido que logo ele começou a receber ofertas de trabalho pela cidade. Com isso, Gustavo não só aumentou seu renome, como também conseguiu projetos mais lucrativos, permitindo-lhe ficar mais tempo em casa, sem necessidade de viajar para outras cidades. Isso também significou que Sofia poderia morar definitivamente com ele, fortalecendo ainda mais os laços entre pai e filha. Nos finais de semana, o quarteto, Gustavo, Luana, Sofia e Davi, frequentemente saía para explorar parques, shoppings e zoológicos, ou simplesmente para passear pelas ruas tranquilas da cidade. Sem que percebessem, haviam se tornado uma família completa. A proximidade entre Luana e Gustavo cresceu naturalmente, evoluindo para um romance quase imperceptível no início, mas profundamente enraizado com o tempo. Não demorou muito para que decidissem morar juntos, consolidando o laço que havia crescido entre eles. Matilda, ao saber da coabitação e do aprofundamento do relacionamento de Luana com Gustavo, sentiu uma alegria imensa, mas a notícia de que Luana em breve teria outro filho a deixou ainda mais radiante. A felicidade de ver sua neta tão amada e apoiada em sua nova jornada era um presente que ela valorizava todos os dias. A vida, com suas reviravoltas inesperadas, havia trazido para todos eles um sentido renovado de família e amor, algo que Matilda sempre soube que era possível, desde que as pessoas certas estivessem juntas.